Olá, estamos aqui para mais uma videoaula, dando continuidade ao assunto que nós vimos no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente aprendeu um pouco sobre revisão de potência, que é o que a gente vai precisar para complementar agora, para continuar o conteúdo, que é equação exponencial. Vamos lá com a nossa matemática. Bom, o assunto de hoje é a equação exponencial. O que é uma equação exponencial? É toda a equação que apresenta a incógnita no expoente. Mas, Jebe, o que é incógnita? Incógnita é a mesma coisa que variável, que é a nossa letra. Para ficar com um nome mais teórico, mais bonitinho, a forma mais correta de falar é incógnita, certo? Por exemplo, 3 elevado a x igual a 27, 2 elevado a x menos 15 igual a 16, 1/5 elevado a x igual a 125, 49 ao quadrado igual a raiz quadrada de 49 elevado a x, 3 elevado a 2x igual a 3 elevado a x mais 21. Em todos esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, o meu expoente é uma letra. E sempre que o meu expoente for uma letra, eu vou ter uma equação exponencial. Mas como é que eu resolvo essa equação exponencial? Nesse vídeo de hoje a gente vai aprender a resolver a parte mais básica, tá certo? Hoje a gente vai aprender a resolver as equações em que eu posso fazer com que os dois membros, o primeiro membro e o segundo membro, eu possa reduzi-los a bases iguais, eu tenha bases iguais. De um modo geral, eu tenho aqui que a elevado a x mais 1 igual a elevado a x, a elevado a x1 igual a elevado a x2. Se o a é igual, se as minhas bases são iguais, eu posso cortar. E quando eu corto, consequentemente, eu tenho que o meu x1 é igual a x2. Isso vai acontecer quando eu tiver um a diferente de 1 e maior do que 0. Colocando isso com números para ficar mais claro, mais fácil da gente entender, certo? 3 elevado a x igual a 27. Foi o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês ali em cima. O 3 e o 27 têm bases iguais? Não, eles não têm. Mas eles podem ficar com bases iguais? A gente vai fazer isso por meio de uma fatoração. Fatorando 27, eu tenho o seguinte: 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Com isso, para eu encontrar o meu 27, eu multipliquei o 3 por ele mesmo 3 vezes. Então, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 e eu vou substituir aqui, ó. O 3 elevado a x continua 3 elevado a x e o 27 eu vou trocar por 3 elevado a 3. Se as minhas bases ficarem iguais, eu posso cortar. Truco. Consequentemente, o x é 3. Só isso, Jebe? É só isso, sim. Tem uns que vão ficar um pouquinho mais complexos, mas vamos dar sequência aqui, ó. 2 elevado a x menos 15 igual a 16. O 2 e o 16 têm bases iguais? Eles não têm. Mas o meu 16, quando eu fatoro, aparece o seguinte: 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, para o meu 16, eu multipliquei o 2 por ele mesmo 4 vezes. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, que é o que eu vou colocar bem aqui na minha continha, ó. Eu tenho que o 2 elevado a x menos 15 é igual, no lugar do 16, eu vou colocar 2 elevado a 4. As bases ficaram iguais, então truco. Eu corto. Fica valendo agora só os meus expoentes. X menos 15 igual a 4. Isso daqui agora é uma equação do primeiro grau. E para resolver a equação do primeiro grau, eu deixo as letras do lado de cá e passo os números para o lado de lá. O menos 15 passa para o outro lado, mais 15. E 4 mais 15 é igual a 19. Ok? Mais uns exemplozinhos aqui pra gente.
aumentar um pouquinho o nível desses exemplos. 7x² menos 9 igual a 1. Como é que eu transformo o 1 numa potência de base 7? No vídeo anterior de revisão de potência, a gente aprendeu que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho 7 elevado a x² menos 9 igual a 1, eu vou pegar esse 1 e colocar minha base 7 elevado a 0, porque 7 elevado a 0 é igual a 1. Toda vez que aparecer o 1 para você, você vai repetir a mesma base e colocar o expoente 0. As bases ficaram iguais, então, truco-truco. Fica que o x² menos 9 é igual a 0. Isso daqui é uma equação do segundo grau, porque eu tenho x² aqui. Então, eu teria que fazer A, B, C, calcular o delta e a fórmula de Bhaskara. Mas não precisa, não tem necessidade. Eu posso simplesmente, como é uma equação incompleta, deixar o x² do lado de cá e o menos 9 passar para o outro lado positivo. O ao², que é uma potência, ele passa para o outro lado em forma de raiz, que o inverso da potência é a raiz. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Só que a minha raiz quadrada de 9, ela pode ser mais 3 ou menos 3. Bem aqui do lado, ó. Mais 3 vezes mais 3 é igual a 9. E menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9. Sendo assim, o meu resultado vai ser mais ou menos 3. Eu tenho que o x1 é 3 e o x2 é menos 3. Ok? Até aqui. Mais um exemplo aqui pra gente, ó. 25 elevado a 2x mais 1 é igual a 125 elevado a menos x mais 2. Eu posso transformar o 125 numa potência de 25? Quando eu faço 25 vezes 25, o 25 ao quadrado é igual a 625. Então, não, eu não posso transformar o 125 numa potência de 25. Mas eu posso transformar tanto o 25 como o 125 numa potência de base 5. Pegando aqui minha fatoração. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, no meu 125, eu multipliquei o 5 por ele mesmo 3 vezes. Por isso que o 125 é 5 elevado a 3. Mas aqui apareceu o meu 25. Para o meu 25, o 5 foi multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 25 é igual a 5 elevado a 2. Eu vou substituir os dois valores aqui pra gente, ó. No lugar do 25, eu vou trocar por 5 ao quadrado. E no lugar do 125, eu vou substituir por 5 ao cubo, 5 elevado a 3. O meu 25 está elevado a 2x mais 1. E o 125 está elevado a menos x mais 2. Posso cortar? Ainda não, olha, eu tenho uma potência da potência aqui. Então, eu tenho que distribuir na potência da potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado. 2 vezes 2x é 4x e 2 vezes 1 é 2. 3 vezes menos x é menos 3x e 3 vezes 2 é 6. Agora sim, as minhas bases ficaram iguais e eu posso cortar, truco-truco. Repete então aqui só o meu expoente, ó. 4x mais 2 é igual a menos 3x mais 6. Com isso eu coloco letras para um lado, o menos 3x passa para cá mais 3x, e números para o outro, o mais 2 passa para cá, menos 2. 4x mais 3x dá 7x, e 6 menos 2 é igual a 4. O 7 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, e eu encontrei que o x é 4 sobre 7.
Isso daqui não é uma divisão exata, então não há necessidade de você continuar. Pode parar por aqui, tá certo? Continuando bem aqui. 10 elevado a x mais 2 vezes 100 elevado a menos 3x igual a 10 milhões. Já eu vou ter que fatorar 10 milhões? Não há necessidade. Na potência de 10, a gente tem uma dica aqui para facilitar a vida da gente, ó. Potência de base 10. Quando eu tiver só o 10, eu tenho a mesma coisa que o 10 elevado a 1. O 100 é 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 elevado a 2. O 1000 é 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 elevado a 3. E assim sucessivamente. Então, se a gente observar, o que foi que eu fiz aqui quando apareceram esses números? Eu coloquei na base 10 e a quantidade de zeros que eu tiver é o expoente. Se eu tenho um zero, o expoente é 1. 2 zeros, o expoente é 2. 3 zeros, o expoente é 3. Isso também acontece quando o meu número é decimal. Eu tenho 0 seguido de 1. 0 com 1, certo? 0,1, 0,01, 0,001, entre outros. O 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. O 10 é 10 elevado a 1. E na revisão de potência a gente aprendeu que a gente pode inverter a base. Quando eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Que o 100 é 10 ao quadrado. Então, invertendo a base, fica 10 elevado a menos 2. 0,001 é 1 sobre 1000. Que o 1000 é 10 ao cubo. Invertendo a base, eu fico 10 elevado a menos 3. Ou seja, toda vez que eu tiver 0, com 1 ou outros zeros aqui junto dele, eu vou ter a minha base 10 e a quantidade de números que eu tiver depois da minha vírgula vai ser o meu expoente, só que dessa vez ele é negativo. O 0,1, um número depois da vírgula, menos 1. 2 números depois da vírgula, menos 2. 3 números depois da vírgula, menos 3. E assim sucessivamente. Então, nesse meu exemplo, eu vou ter o seguinte. O 10 já está numa potência de 10. Então, 10 elevado a x mais 2. O 100 é a mesma coisa que 10, 2 zeros ao quadrado, que está elevado a menos 3x. E o 10 milhões eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, o expoente é 7. Aqui, olha, eu tenho uma potência da potência. Então, 10 elevado a x mais 2 vezes 10 elevado a 2 vezes menos 3x dá menos 6x, igual a 10 elevado a 7. Multiplicação de potência de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, x mais 2, aqui, mais, vou colocar aqui de outra cor para mudar, mais menos 6. Mais com menos é menos, então menos 6x igual a 10 elevado a 7. Fiquei com bases iguais, truco, truco. Fica agora valendo só o que está em cima, ó, x mais 2 menos 6x igual a 7. X menos 6x dá menos 5x igual a 7. O mais 2 passa para o outro lado, menos 2. Então, menos 5x é igual a 5. Esse menos 5 eu passo dividindo, ou a regrinha aqui que eu multiplico por menos 1, que tem uma aluna minha que diz que é a regrinha da Aniele. Menos 5x vezes menos 1, menos com menos fica mais. E 5 vezes menos 1 fica menos 5. Então, x é igual a menos 5 sobre 5, que efetuando essa divisão é igual a menos 1. Ok? Nesse meu outro exemplo aqui, olha, ele tá bem doido. Raiz quadrada de 4 sobre 9 elevado a x igual a 0,666. Como é que eu vou transformar isso numa potência de bases iguais? Primeiro,
Vamos relembrar isso daqui. Isso daqui é uma dízima periódica. É uma dízima periódica simples, tá? Porque eu já tenho repetição depois da vírgula. O meu número que se repete é somente o 6. Então, eu posso reescrever isso daqui de uma forma mais simplificada, que é o 0,6, e eu coloco um tracinho em cima do 6. Para transformar isso daqui em potência, em fração, eu repito o número todo sem vírgula, menos a parte que não se repete. No caso, vai ficar 6 menos 0, que é o próprio 6. E no meu denominador, se eu só tenho um número que se repete, esse número eu vou trocar por 9. Então, 0,66666 é a mesma coisa que 6 sobre 9. Simplificando o 6 e o 9 por 3, 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Então, 0,6666 é a mesma coisa que 2 terços. Vou trocar isso daqui por 2 terços. Depois eu faço um vídeo relembrando aqui, transformar a dízima periódica numa fração geratriz, tá? Nesse caso aqui, o 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, 2 ao quadrado, e o 9, 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Tudo isso daqui está elevado a x. Na revisão de potência, a gente viu que quando eu tenho 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que 2 sobre 3, tudo ao quadrado. Só que ele também está elevado a x. Para eliminar esse parêntese, esse colchete aqui, olha, 2 vezes x é igual a 2x. E aí a gente viu que a minha raiz ela pode ser transformada em uma potência. Eu repito a base e em cima fica o número de dentro e embaixo fica o número de fora, que para quem não lembra, raiz quadrada, o índice é 2. Então aqui fica com 2, ó, igual a 2 terços. Esse 2 com esse 2, eu posso simplificar, eu posso cortar. Então, 2 terços elevado a x é igual a 2 terços. Esse daqui que não tem nenhum expoente é a mesma coisa que expoente 1. Finalmente, eu fiquei com bases iguais, truco, truco. Termino dizendo que o meu x é igual a 1. E aqui é a nossa explicação de hoje. Não esqueça que nós devemos ficar em casa. Fica em casa. Nós não estamos de férias. E quem quiser me marcar no Instagram, é só marcar lá Dani Jeb. E muito obrigada, até a próxima aula.